Olá, tudo bem? Eu me chamo Jean Abner de Mesquita, sou aluno da UEG e estarei dando uma breve aula para vocês sobre o Brasil Nova República, especificamente sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil Nova República começa em 1985, após o regime militar. O primeiro presidente foi Tancredo Neves, mas infelizmente ele não assumiu, pois ele adoeceu e morreu. E quem assumiu no seu lugar foi José Sarney. E ele governou do período de 1985 a 1990. Em 1990 foi eleito Collor de Mello, que abandonou seu cargo em 1992 por risco de impeachment. E quem assumiu seu lugar foi Tancredo Neves, o seu vice, que governou o país de 1992 a 1994. Nessa época ele tinha um ministro que se chamava Fernando Henrique Cardoso, o mesmo que é presidente, eleito presidente em 1995. E assim, dessa forma, a história conta que Fernando Henrique Cardoso, sendo eleito, ele foi um neoliberal. Ele fez mais de 200 privatizações, entre as principais estão a privatização do Vale do Rio Doce, que hoje em dia é chamado Vale, que é uma empresa mineradora, e a telefonia de celulares e internets, pois através dessa privatização, né, a gente conseguiu com que o Brasil conseguiu, aliás, que viessem empresas para o nosso país como a TIM e outras empresas que nós temos hoje, como a Claro, a Vivo e a Oi, que tomaram de conta do cenário através da privatização da telefonia. Houve também um enxugamento da máquina pública. O PDV, Programa de Demissão Voluntária, foi criado para limpar a máquina pública dessa forma. Houve também uma reforma agrária que permitiu a reeleição de Fernando Henrique. Também o que permitiu a eleição de Fernando Henrique foi uma lei feita em 1997, em que se alterava a ideia que isso poderia ser presidente um único mandato. No seu segundo mandato, ele criou o Enem, e houve também, esse segundo mandato, a criação de programas sociais, como Fome Zero, que hoje em dia é o Bolsa Família ampliado, e a desburocratização de crédito. O PIB cresceu 4%, e essa época também foi marcada por coisas ruins também. Né? Em 2000 houve a crise de energia. Choveu pouco e o que aconteceu foi que houve um abastecimento de água e, havendo esse desabastecimento, como o Brasil, a energia dele é quase 100% por hidroelétrica, houve momentos em que faltava energia. E por causa disso, né, houve os chamados apagões, que de repente tudo ficava escuro e a energia não voltava, às vezes, por minutos ou horas. E então, essa época também do segundo mandato dele foi a época do apagão, por causa dessa crise no abastecimento de água, né, por falta de chuva. Essa época também foi uma época em que, no seu final, não foi um final tão áureo, porque o desemprego havia crescido bastante. Então, sendo assim, o governo de Fernando Henrique foi um governo que teve muitas coisas boas, mas também que teve coisas ruins e difíceis de enfrentar. Bom, através do estudo de hoje, que nós tivemos breve, nós iremos fazer um exercício, aliás, respondendo também sobre essas questões aqui tidas. Outra coisa importante, eu não sei se eu falei durante a minha aula, foi que o Enem também foi criado no segundo mandato do governo Fernando Henrique. Então vocês vão pesquisar um pouco, vocês que estão no oitavo ano, daqui a alguns anos vocês estarão fazendo o Enem, vão pesquisar um pouco sobre o Enem e eu quero que vocês tragam essa pesquisa para o professor de vocês. Vocês vão ter que responder agora um pequeno exercício, sei que alguns acham chato, mas é bom para a gente colocar as ideias, né? Guardar as ideias que a gente aprendeu. Primeiro, vocês vão responder quando foi criado o Plano Real e se o governo Fernando Henrique foi um governo considerado socialista ou neoliberal. Terceira pergunta, é verdade que a telefonia foi privatizada no governo Fernando Henrique? O que foi que isso trouxe
para os nossos dias e que até hoje nós carregamos, que foi fruto disso aí. Então vocês vão responder essas questões e através disso vocês vão entregar para o professor de vocês. Bom exercício para vocês e excelente pesquisa. Até mais!